E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai estar dando continuidade então ao estudo das expressões algébricas, né? A gente já trabalhou expressões algébricas de uma forma geral, depois a gente trabalhou o valor numérico e agora a gente vai falar de monômio ou termo algébrico, né? São dois nomes aí para a mesma coisa. Então, monômio ou termo algébrico. Antes da gente começar, vamos responder aqui algumas questões que ele coloca. Vamos analisar essas questões que ele coloca aqui, lá na página 107 do nosso livro. Fala assim, ó, a figura ao lado é uma representação de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados iguais. Seu lado mede D unidades, né? Então a gente não sabe qual que é a medida desse lado, então a gente chamou de D. A expressão que vai me dar o perímetro é D mais D mais D. Quando eu resumir isso aí, né, simplificar essa expressão, eu vou ter então que a minha expressão é 3D. Qual que é a diferença dessa expressão que a gente achou aqui, dessa expressão algébrica, para aquelas anteriores que a gente fez nas atividades passadas? Aqui a gente só tem um termo, então aqui eu vou chamar essa expressão que ela é um monômio. Monômio é a expressão algébrica que ela só tem um termo, tá? Então vamos ver aqui outro exemplo. Uma caixa de presente, né, que lembra um bloco retangular, de dimensões comprimento A, largura C e altura aqui B. E aí ele fala do volume. O volume desse bloco é comprimento vezes largura vezes altura. A vezes C vezes B. Ou, para ficar, vamos dizer assim, de forma organizada, né, em ordem alfabética, é ABC. Então, vou multiplicar o valor do comprimento vezes o valor da altura vezes o valor da largura. E aí, então, eu tenho outra expressão algébrica com apenas um termo. Então, aqui também é um monômio. Seguindo aí, ele apresenta outro exemplo, e aqui ele vai dar a definição de monômio. Então, denomina-se monômio, ou termo algébrico, né? É o mesmo nome para as duas coisas. Toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variável, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical. Então, como aquelas que a gente fez naqueles exemplos atrás, aqui ele coloca outros exemplos, né? 3x só tem um termo, então é um monômio. É equação algébrica porque aparece o x aqui, né? 7y também é uma expressão algébrica com um termo só, então é um monômio. X ao quadrado não aparece número antes, mas a gente sabe que é 1, então é também uma expressão algébrica. ABC também é uma expressão algébrica. 4x sobre 3, ou 4 terços de x, também é uma expressão algébrica. Aqui ele coloca um lembretezinho aqui que a gente vai comentar mais à frente. E quando a gente trabalha com monômio, a gente separa, né, ele em duas partes. Uma parte é o coeficiente e outra parte é a parte literal. O coeficiente, quem que é o coeficiente? É o valor numérico. Então, o valor numérico que vai aparecer aqui antes da minha letra, nessa multiplicação aqui, ele é o meu coeficiente, é o meu coeficiente numérico, ou simplesmente coeficiente. A letra eu vou chamar de parte literal. Então, nesse caso aqui, o x é a parte literal. Menos 10 a ao cubo b. Menos 10 é o meu coeficiente. A ao cubo b é a minha parte literal. Menos 18. Menos 18, percebe que não tem nenhuma letra acompanhando ele aqui. Ou seja, ele não tem parte literal. Eu vou tratar ele como um monômio. Então, ele não tem a parte literal, mas tem o coeficiente. Então, o meu menos 18 aqui vai ser o coeficiente. Voltando aqui nessas expressões que ele coloca aqui para mim. 3x, 3 é o coeficiente, x é a parte literal. 7y, 7 é o coeficiente, y é a parte literal. X quadrado, x quadrado é a parte literal, não tem coeficiente aqui, é 1. Então, o coeficiente aqui seria 1. Se fosse menos x quadrado, o coeficiente seria, então, menos 1. ABC não tem número, coeficiente é 1. E ABC é a parte literal. 4 terços de x, 4 terços é o coeficiente e x é a parte literal. Então, dessa forma,
eu vou separar monômio, separar um monômio, né, em parte literal ou e coeficiente. Seguindo aqui, vai vir as atividades, a gente vai fazer elas depois. E aí, a gente vai passar então para grau de um monômio, que aquela parte é bem tranquila. Então, eu vou agrupar essas duas partes. O que é o grau de um monômio? O grau de um monômio eu vou analisar aqui os expoentes da minha parte literal. Então, não me interessa aqui para saber o grau, o coeficiente. Me interessa para mim só a parte literal. Como que eu vou calcular o grau? Então, para esse monômio aqui, o monômio 6x² y à quinta, ele é do sétimo grau. Como que eu sei que ele é do sétimo grau? Eu vou somar os expoentes. Então, o expoente do x e o expoente do y. Então, todos os expoentes que aparecerem na minha parte literal, eu vou somar e vou obter, então, o meu grau. Então, 2 mais 5 é igual a 7, então ele é do sétimo grau. Segundo exemplo, o monômio menos 1/3 AB. O expoente do A não aparece, é 1. O expoente no B também é 1. Então, fica do segundo grau. 1 mais 1 do segundo grau. O monômio 5,1 y à sexta. Como só tem o y na parte literal, então o 6 vai ser... Parece que eu não dormi hoje. O 6 vai ser o grau do meu monômio. Então, esse monômio aqui ele é do sexto grau. E assim por diante. Se aparecer 5 letras aqui no meu monômio, eu vou somar os expoentes das 5 letrinhas que aparecer aí e vou ter então o grau desse monômio. Agora, quando não aparecer nada, monômio 10, 10. Não aparece letra nenhuma aqui, então não tem como eu definir qual é o expoente. Quando isso acontecer, é porque é zero. Então, todo número que não apresentar a parte literal, ele vai ser um monômio de grau zero, certo? Mais um exemplo aqui. Aqui ele fala que o grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma das variáveis. Então, ele pode perguntar qual o grau do monômio em tal variável, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. O monômio 3x² y à quinta é do segundo grau em relação a x. Eu vou olhar só no x. Se ele perguntasse em relação a y, aí ele seria de quinto grau. Então, pode ter essa variação aí. Mas se não especificar em qual variável eu vou ter então, eu vou ter que somar então todos os expoentes para encontrar aí o grau, tá? Então, fica essa observação aí. Monômios semelhantes, vai ser muito importante para nós no próximo ponto ali. O que é um monômio semelhante? Monômio semelhante vão ser aqueles que têm a mesma parte literal. Ele colocou até destacado aqui, ó. Mesma parte literal. Então, basta olhar dois ou mais monômios. Eles têm a mesma parte literal, não importa os valores que aparecem antes, não importa o coeficiente. O que importa para mim aqui agora é a parte literal. Se tem a mesma parte literal, eles são semelhantes. Então, aqui ele coloca exemplos, né? 10x², 10x² y e menos 2/3 x² y, percebe que a parte literal é a mesma, então eles são semelhantes. 2,5x ao cubo, meio x ao cubo e menos 4x ao cubo também é semelhante, tem a mesma parte literal. Vamos ver outro exemplo aqui embaixo. Menos 4a² b² e 7a² b². Tem a mesma parte literal, então são semelhantes. Agora, tome muito cuidado na hora de analisar, porque pode haver confusão. Nesse caso aqui, ele coloca... Eles não são semelhantes, quer ver? 6, parte literal, x² y. E aqui é xy². Então, é diferente. Ah, mas tem x e tem y nos dois. Beleza. Mas aqui está x² e aqui não é x². Aqui é o y que está ao quadrado. Então, se mudou um expoente de lugar ou diminuiu um no expoente ou aumentou, qualquer coisinha que tiver diferente já não é mais semelhante, tá? Então, monômio semelhante tem que ter as partes literais dos dois ou mais, se você estiver analisando aí, iguaizinhas, tá? 2x ao cubo menos 1 meio x² e menos 5 quartos x. Também não é semelhante, porque
aqui é x ao cubo, aqui é x quadrado e aqui é só x. Então, monômio semelhante tem que ter a mesma parte literal, sem nenhuma diferencinha de um para outro. Para que isso? Agora a gente vai entrar numa parte que é a adição. A gente vai fazer as operações agora com esses monômios. Então a gente vai começar com adição, depois multiplicação e por último divisão de monômio, né? E quando a gente fazer multiplicação, consequentemente a gente vai fazer também potências. Então, adição. Primeira regra para eu fazer uma adição de monômios. Sempre eu vou observar monômios semelhantes. Então, por isso que a gente fez essa parte aqui primeiro. Como eu disse, ela era importante para a nossa sequência ali. Então, sempre que eu for trabalhar com adição e subtração, eu vou ter que observar os termos semelhantes, né? Monômios semelhantes. O exemplo que eu pedi para vocês copiar aí é esse exemplo 2. Então, dessa figurinha aqui. Então, eu vou comentar ele aqui com vocês. Falou assim, ó, esta figura ilustra a superfície lateral de uma escada, com a indicação das medidas dos degraus. Então, ele coloca todas as medidas aqui. Qual é a área dessa superfície? Então, ele está perguntando a área, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Ele tem um retângulo maior, né? Que seria o degrau aí, a lateral do degrau mais inferior aí, que mede 6y de comprimento e x de altura. O segundo degrau aqui, esse degrau do meio, mede 4y de comprimento e x de altura. E o terceiro degrau aqui mede 2y de comprimento e y de altura. E aí ele quer saber toda a área dessa figura aqui. Como eu tenho 3 retângulos, o que eu vou fazer? Vou calcular a área deles separadamente e depois basta eu somar essas áreas. Então vamos lá. Para a figura 1, né? Ele já me dá a minha expressão aqui. Para a figura 1, a área do retângulo é comprimento vezes largura. Então 6y vezes x. Então tá aqui, ó. A altura x vezes comprimento que é 6y. Ou de forma organizada 6xy. Geralmente, só uma observação aqui, quando a gente faz essa multiplicação com várias letras, a gente costuma colocar, também vocês vão ver nos livros, eu também faço assim, costuma colocar em ordem alfabética. Então aqui poderia ficar 6xy, 6yx, tá? Então ele coloca sempre em ordem alfabética. Segundo retângulo, né? A área desse retângulo, figura 2, é a altura x vezes o comprimento que é 4y. Então vai ficar 4xy. Para a figura 3, comprimento 2y vezes x. Então 2xy. E aí a gente tem esses três monômios aqui, né? Todos esses aqui são monômios. E aí o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa somar esses monômios para dar a área total. Então eu vou somar 6xy mais 4xy mais 2xy. E aí quando eu for somar isso aqui, eu vou ter que observar que eu vou somar só os que forem semelhantes. Nesse caso aqui, todos os três são semelhantes entre si, ó, porque esse é xy, esse também é xy e esse também é xy. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui e somo os coeficientes. Então, vai ficar 6 mais 4, 10, mais 2, 12. E aí, xy, eu vou manter ele aqui na frente, tá? Então, por isso que tem que ser a mesma parte literal, porque aí eu vou somar os coeficientes, vale a mesma coisa para subtração, vou somar então os coeficientes, ou subtrair, né, se for o caso, e conservar a parte literal. Então, nossa resposta aqui é 12xy. Vamos fazer aqui esse primeiro exemplo aqui. Lembrando que esse segundo exemplo é o que vocês vão copiar ele no caderno para mim, tá? É o que está na atividade lá para hoje. Então, vocês vão assistir a videoaula e copiar esse exemplo lá. Caso queira copiar mais algum ou fazer alguma anotação, fique à vontade, tá? O primeiro exemplo da página aí fala assim, ó, qual é o monômio que representa a área do retângulo ABCD? Então, eu tenho um triângulo maior aqui, né? Um retângulo.
E aí ele me dá as medidas. Até onde tem esse triângulo, esse retângulo 1 aqui, estou com um triângulo na cabeça. Esse retângulo 1 aqui mede x por 5. Então a área dele vai ser 5 vezes x, né? Ou x vezes 5, que dá 5x. Então deu um monômio. Parte literal x e coeficiente 5. O segundo retângulo vai continuar medindo x aqui na largura, né? Porque ele é da mesma largura do retângulo 1. Só que o comprimento dele aqui agora mede 3. Então vai ficar 5 vezes x. 5 não. 3 vezes x. Então 3x é a área do retângulo. Só que ele quer saber a área total desse retângulo maior. Então eu vou somar 5x mais 3x. Conserva a parte literal. É essa operação que eu vou fazer. 5x mais 3x. Conserva a parte literal que é o x e vou somar os coeficientes. 5 mais 3, 8. E aí 8x então é a área desse retângulo total aí. Tá? Então as atividades dessa semana vai ser em cima dessa parte, né, de monômio, o grau do monômio e a adição ou subtração de monômios, né? Lembrando que sempre eu vou trabalhar com termos semelhantes. Aqui ele coloca a orientação aqui, ó, numa expressão algébrica, né, que era o que a gente tinha aqui, por exemplo. Se todos os monômios ou termos são semelhantes, o que a gente tinha aqui, todos os termos eram semelhantes, podemos tornar mais simples essa expressão. Então, eu posso agrupar eles de forma a reduzir essa expressão. Então, a gente fala de redução de termos semelhantes. Então, o exercício vai falar lá, reduz os termos semelhantes. Você vai olhar lá os termos semelhantes e escrever como um monômio só no final. Por exemplo, aqui, 5ax menos 7ax são semelhantes. Então, posso reduzir eles. 5 menos 7 fica menos 2 e o ax eu vou repetir. E assim, da mesma forma com todos os outros. Certo? Então, por hoje é só, né? Aí, a partir de amanhã, são as atividades das páginas seguintes. As páginas 112, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês aí. Lembrando que podem estar me procurando, né, no meu privado ou lá no grupo lá que as coordenadoras estão criando, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, até mais, um abraço.